Tarcísio aparece na frente do Lula pela primeira vez nas pesquisas. Enquanto isso, Lula apenas derrete em popularidade. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, sempre trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da desaprovação aqui, que tá em franca ascensão, essa desaprovação, né? Enquanto o Lula tá só indo pra vala. Desaprovação de Lula vai a 53%. A aprovação é de 45,7%, diz Atlas. Pesquisa mostra ainda que a avaliação negativa do governo aumentou de 46,5% em janeiro para 50,8% em fevereiro. E agora 53%. Então o caminho tá bem nítido. E aqui a gente vai ver sobre a pesquisa da Atlas. Lula lidera no primeiro turno, mas empata tecnicamente com Tarcísio no segundo turno. Bom, um ponto mais importante que é o que vai definir de fato, segundo turno, então já vamos direto aqui. Tarcísio está numericamente à frente do Lula em cenário de segundo turno, com a margem de erro de 1 ponto percentual a empate técnico no limite da margem de erro. Tarcísio de Freitas com 49, Lula com 47. É um ponto muito importante porque o Tarcísio, primeiro, não tá fazendo campanha, não tá aparecendo tanto assim na mídia e ele não é um cara tão conhecido. Quem acompanha um pouco mais sobre política, quem vê sobre essa questão de direita e esquerda, até conhece o Tarcísio. Mesmo quem é de esquerda, pelo menos conhece o Tarcísio pela atuação dele. E quando ele foi ministro do Bolsonaro, ele ajudou muito nas privatizações e tem feito um bom trabalho em São Paulo também. Mas no Brasil como um todo, ele ainda é pouco conhecido. Ao que tudo indica que se ele realmente vier fazer campanha, tende a crescer bastante. Mas enquanto Lula só tá perdendo em popularidade, as pessoas estão percebendo que é de fato Lula, não adianta mais tentar inventar historinhas, tentar vir a mídia falando que ele é maravilhoso, que vai resolver todos os problemas, que ele só faz cagada e compromete a própria credibilidade da Rede Globo. Mas aqui embaixo, Lula também empata na margem de erro com o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que está inelegível até 2030. O TSE condenou o ex-presidente por mentiras contra as urnas eletrônicas e por exploração política das festividades do bicentenário da independência. Enfim, né? Já essa questão de tribunal, sistema judiciário, que a gente apelida de justiça, né? A gente já sabe qual que é o modus operandi deles. Aí o Bolsonaro aparece em 49 e Lula em 48. A gente já percebe que Bolsonaro já vinha aparecendo em várias pesquisas à frente do Lula. Aí veio já uma pesquisa mostrando que a Michelle também ganha do Lula no segundo turno, e agora o Tarcísio também aparece na frente. É importante entender que o melhor candidato, que seria o ideal para o Brasil, e para a gente ter uma plena democracia, seria o Bolsonaro realmente concorrer em 2026. Seria o melhor cenário. Mas a gente também precisa entender que, caso ele realmente não esteja elegível, ou esse pessoal invente alguma história aí para poder prender ele, não permitir que ele concorra, o Tarcísio já se torna uma pessoa assim, um candidato viável. E tá se mostrando assim muito forte, mesmo sem estar fazendo campanha, sem estar aparecendo tanto assim na mídia, ele já está forte desse jeito. E é um cara que realmente sempre esteve do lado do Bolsonaro. Então é um excelente candidato para a presidência. A Michelle também. E o Bolsonaro já até cantou a pedra, né? Que seria viável ela sair como candidata e ela indicar ele para a Casa Civil, onde ele estaria dando apoio e ajuda com a experiência política que ele tem, que às vezes o principal temor das pessoas é que a Michelle, ela não tem aquele traquejo político, não tem aquele conhecimento de estar por dentro ali da política e tudo, mas dessa forma, assim, fica aquele ponto ideal. E outra questão interessante pra gente levantar aqui, 2 outros candidatos acabam pontuando bem. Ainda não chegam a empatar com o Lula, né? Nem apareceram numericamente na frente, mas já estão, assim, digamos, correndo por fora, que seria o próprio Eduardo Bolsonaro, que é um cara, assim, que eu não tenho acompanhado muito as atuações dele, mas ele tá aparecendo aqui muito bem, com 44% contra 48% do Lula. E vejam só, Romeu Zema também aparecendo aqui, 43% contra 47% do Lula. Então, são 2 candidatos que aparecem, assim, tendo uma viabilidade por conta de sua atuação, principalmente o Zema, que foi um administrador muito bom em Minas Gerais, né? Pegou um estado completamente falido e quebrado e conseguiu reestruturar muita coisa. Não colocou naquele patamar, provavelmente, daquele que ele gostaria, porque não é possível fazer milagres, mas ele fez um excelente trabalho, sem sombra de dúvidas. E se coloca uma situação viável, né? Vamos ver, ainda tem um tempinho aí até as eleições, mas a gente percebe que a direita, ela tem muitos nomes, tem várias pessoas assim com candidaturas viáveis. Sem falar do próprio Bolsonaro, que atualmente
tá sofrendo essas perseguições e até o momento está inelegível, mas tem a própria Michelle, tem o Tarcísio, que atualmente já estão pontuando bem, já estão assim, vencendo numericamente o Lula, e agora até o Eduardo e o Romeu Zema que já está começando a aparecer assim com uma certa força aqui diante do Lula. Bom, são cenários, a gente sabe que são ainda pesquisas, tem muita água para rolar ainda embaixo dessa ponte, né? Principalmente sobre essa questão da elegibilidade do Bolsonaro, se ele vai ser preso ou não, se eles vão utilizar isso de forma política e o principal ponto, né? Até onde a esquerda vai perseguir as pessoas que têm voto, porque já perseguiram o Bolsonaro que não queriam deixar ele, não queriam permitir que ele fosse candidato de forma nenhuma. Já deixaram o Pablo Marçal inelegível. Daqui a pouco vão inventar alguma história contra a Michelle também. Teve aquele dossiê que o PT estava buscando fazer da Michelle. E aí, quem garante que eles não vão também correr atrás para tornar o próprio Tarcísio inelegível? Porque a gente está vendo que as semelhanças do STF aqui, da Suprema Corte com a da Venezuela, o modus operandi está muito semelhante. Então a gente imagina que existe uma possibilidade aí pequena, mas muito ruim, do TSE, o STF começar a perseguir os candidatos, a direita com votos, né? Eles vão permitir só aquela direita sem voto, o pessoalzinho que realmente não ia fazer frente a esse pessoal. Bom, se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui também. Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima.